A paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, lição número 7, que acontecerá no dia 12 de novembro, essa é uma pré-aula, e a Igreja Local Expressão Viva da Fé. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que fazem parte do canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo, que é o evangelista Juninho Espírito Santo. Estou muito feliz, estou com a camiseta aqui também do Concurso Nacional do Crente Bom de Bíblia. Agradeço a todos aí, estive participando, fui acompanhando o Gabriel Mustafa na lição de adolescentes e quero estar mandando um abraço para todos os adolescentes que participaram do concurso Crente Bom de Bíblia. Pessoal maravilhoso, pessoal muito legal, pessoal da organização também, o pastor Pedro, o Ezequias, todos que participaram, Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês, e é claro, do diretor executivo, pastor Ronaldo, lá da CPAD, um trabalho maravilhoso que a CPAD fez, um evento tremendo, lindo. Eu estive lá com os adolescentes, ganhei essa camiseta para estar hoje com vocês aí, no canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo, e no vídeo que vem, eu vou estar falando o nome de todos os adolescentes que participaram do concurso e o local deles também. Hoje eu não vou falar, a gente já vai entrar na aula, mas um abraço para todos eles aí. Pense num pessoal abençoado que estivemos aí alguns dias juntos e foi maravilhoso. E um concurso aí, irmãos, maravilhoso. Esse concurso que aconteceu, depois ocorreu dos jovens, dos adultos, mas eu que estive ali com os adolescentes e vi algumas pessoas dos jovens chegando enquanto a gente estava para vir embora. Bênção, maravilhoso, parabéns a CPAD, concurso tremendo, maravilhoso. Mas vamos à lição de Escola Bíblica, que é a lição da CPAD também, classe juvenis, e o tema fala Igreja Local Expressão Viva da Fé. O versículo diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. E aqui diz, o sintetizando a lição, a igreja local é uma comunidade fundamentada em Cristo com o propósito de professar a fé em Deus, preservar a comunhão entre os membros e primar pelo ensino da palavra genuína. Então nós vemos aqui no sintetizando a lição, no início aqui desta lição, o propósito da igreja local. A igreja local onde a gente congrega, aonde encontra-se a nossa igreja. Por exemplo, eu hoje era líder de adolescentes até alguns dias, agora sou dirigente da igreja da Assembleia de Deus do bairro Distrito 10, do bairro São Jorge. A nossa igreja, a igreja local que eu faço parte agora é do bairro São Jorge, Distrito 10. E aqui diz que é uma comunidade com o propósito de professar a fé em Deus. Então o que nós estamos fazendo ali naquele local, naquele bairro? Professando a fé em Deus, falando das maravilhas de Deus, buscando adorar a Deus, viver uma vida em santidade, viver uma vida em comunhão. E aqui diz preservar a comunhão, viver entre os irmãos, os membros da igreja, e primar pelo ensino da palavra de Deus, palavra genuína, palavra verdadeira, Bíblia Sagrada. Bíblia, regra de fé infalível, Bíblia Sagrada. E aqui diz também, portanto, é uma comunidade que se constrói a partir da centralidade da sua fé. Um espaço de promoção da plenitude da vida anunciada e vivida por Cristo. A nossa vida tem que ser o quê? Cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa vida. E aqui também fala, sua missão primordial é iluminar as necessidades fundamentais do ser humano com a luz dos valores do Evangelho. Então, essa é a vida que nós precisamos ter. A introdução fala assim: a comunidade cristã nasce em torno da fé em Cristo ressuscitado. Nesse espaço se vive a mais profunda experiência de um ser humano com Deus. Cristo, ao assumir a condição humana, aproxima a humanidade da divindade, abrindo caminhos de profunda relação pessoal do ser humano com o Pai.
a igreja local tem como maior desafio se constituir e se manter a partir dos valores do Evangelho, que propõe a doação total, a exemplo de Cristo, mantendo a unidade e comunhão entre os fiéis. O exemplo de Cristo é manter essa comunidade, a união entre os fiéis. Tópico 1 já diz assim, um lugar de perseverança. O que é perseverar? É prosseguir, é não desistir. Perseverança, já que nós falamos do crente bom de Bíblia, é esses adolescentes que perseveraram para chegar na grande final. Por quê? Todos os dias respondiam 10 perguntas bíblicas. Alguns dias não dava para responder as 10, acumulava 20, 30, mas respondiam, para ter uma somatória de pontos para chegar até lá. E aí, chegaram, perseveraram. 5 regiões do estado, 3 de cada região, perseveraram e chegaram até lá. Para agradarmos a Deus, precisamos ter atitudes de fé. Aí ele cita Romanos 1,17. Até produz perseverança, a fé produz perseverança, e uma vez vivenciada na igreja anunciada à humanidade, ele fala em Hebreus 3, 12 ao 14, o autor diz para os crentes perseverarem nela até o fim. Então, não desistir, perseverar até o fim. Então, nós vemos os textos aqui, até quero ver se eu acho um aqui da Bíblia Sagrada. Nós observamos os textos aqui que fala sobre perseverança. O perseverar. Olhe Hebreus capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Vamos ver o que ele diz aqui. Diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, participantes de Cristo, se a gente manter firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É dessa forma, perseverar, não desistir. E aqui fala da perseverança, deve ser um projeto individual e comunitário, ou seja, cada um deve permanecer na prática da palavra em seu cotidiano, assim como ajudando os irmãos a fazerem o mesmo. Então, um ajudar o outro, um ajudar a levantar aquele que está caído, dar o ombro para ajudar. Essa é a comunidade que se preocupa uns com os outros. Por que fulano não está aparecendo na igreja? Está com problema, vamos lá. É dessa forma. Desde os seus primórdios, a igreja foi instruída dessa forma. A seguir esse ensino de Cristo, Efésios 2, versículos 19 e 20, Deus quer que sua igreja persevere, sem desistir da jornada. Por quê? Porque nós vamos receber o nosso galardão, quem permanecer até o fim com o Senhor. Somente uma igreja visível e invisível, perseverante na palavra de Deus, revestida do poder do Espírito Santo e unida, pode permanecer levando o Evangelho àqueles que não conhecem Cristo. Então, nós precisamos continuar. Não devemos parar. Devemos perseverar. No tópico de número 2, fala assim: um lugar de comunhão. Viver em comunhão é uma necessidade vital do ser humano. O ser humano precisa conviver. Por isso há várias tribos, há várias pessoas. Sociologia, você estuda e aprende ali várias tribos, formas, pessoas, costumes que andam juntas. O ser humano necessita estar com outros. E aqui nós vemos, é nas relações que ele descobre sua identidade e sentido da própria existência. Então, a igreja local proporciona comunhão com Deus, com Cristo, e diz aqui, com o Espírito Santo e com os companheiros cristãos. Então, precisam estar juntos. Termo comunhão
O comentarista cita aqui, dos santos vem do vocábulo grego koinonia, que significa um compartilhamento comum ou uma participação em algo. Então, koinonia, estarem juntos, participando, precisa isso. No Novo Testamento é usado esse termo. A comunhão surge com o novo nascimento. Aquele que aceitou a Jesus como Salvador, nasceu de novo e procura ter comunhão com seus irmãos. E, portanto, restrita àqueles que estão em Cristo. Sua paternidade espiritual comum faz deles uma irmandade. Então, nós somos irmãos porque nós aceitamos a Jesus como Salvador e aí passamos a ser irmãos. É essa unidade que precisa ter. Eu lembro muito do Salmo 133, que fala ao quão consolável que os irmãos vivem em união. Essa união que precisa ocorrer e ocorre quando nós estamos com Cristo em nossa vida. Esta unidade transcende os laços naturais, embora não venha abolir as diferenças providenciais entre os crentes. Cada um tem uma diferença, mas esse laço nos une e faz-nos irmãos em Cristo. Qual que é a base? Diz aqui, ó, a base para a comunhão entre todos os membros do corpo de Cristo está na sua comunhão com Deus pelo Espírito Santo que habita na igreja. Então, se eu tenho comunhão com os irmãos, verdadeiramente uma comunhão é porque eu tenho comunhão com o Pai. Aqueles que têm comunhão com o Pai amam, sofrem juntos, sorriem juntos, ajudam, estão caminhando juntos. Nós precisamos disso em nossa vida espiritual. E aqui diz, os crentes devem ser um como o Pai, Filho e Espírito Santo, são uma trindade, unidos juntos. Embora não haja essa comunhão em alguns casos, mas a comunhão acontece quando nós temos Cristo em nossa vida. Se você ama, irmão, você tem Cristo na tua vida. Tópico 3 já fala um lugar de serviço. Não importa o lugar em que os crentes se reúnem, a igreja local não é um edifício, são as pessoas, os membros do corpo de Cristo, participantes do evangelho, empenhados em viver em comunhão com Deus e uns com os outros, e servindo uns aos outros. Então, o servir é algo pastor, o pastor é o líder máximo, não. O pastor é o que mais serve. Servir, ajudar, estar junto. A igreja tem esse serviço, esse lugar. É um servo do Senhor. Olha o que diz o versículo em Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Diminuir, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. E não eu, mas ele, Cristo que vive em mim. Essa forma que tem que ocorrer na igreja, com os membros do corpo de Cristo. O bom servo de Deus é chamado a servir ao próximo. Eu sou chamado a servir, você é chamado a servir. Cada um deve usar os talentos naturais ou dons espirituais. Eu tenho talento de ajudar em algo lá, vou servir nessa comunidade, nessa igreja. Eu tenho os dons do Espírito Santo. Para que os dons? São ferramentas para serem usadas dentro da igreja, na casa do Senhor. Então, um lugar de serviço para o reino. Eu tenho dom de profecia, vou profetizar aquilo que Deus mandar. Interpretação, vou interpretar. Presidir, vou presidir. E aqueles que têm os dons naturais de cantar, adorar o Senhor, para fazer. É uma obra que a gente faz na casa do Senhor. Então não há por que brigar, discutir algo que você está fazendo para Deus. O bom servo é aquele que não se preocupa apenas com seus próprios interesses, mas também olha para as necessidades do outro. Então, eu me preocupo com quem? Em ajudar o próximo. Olha o versículo de Filipenses 2 e 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então nós vamos ajudar os outros. Se preocupar com os outros. Isso que tem que ocorrer. A nossa vida espiritual. Tem alguém precisando de uma oração, alguém desesperado? Vamos lá orar. Mas não é da minha igreja, não tem problema. Não tem igreja, não tem problema, nós vamos orar. Nós precisamos, como servos do Senhor, ajudar o próximo. Orar pelo próximo. Deixar de lado a nossa vida, nosso eu, para estar fazendo algo para Deus.
Diz aqui também, um dos desafios enfrentados por aqueles que se dedicam a servir ao próximo é se deparar com a ingratidão e o egocentrismo de muitos crentes. Às vezes você trabalha, faz a obra, mas as pessoas são ingratas. Mas o que nós temos que fazer? Para Deus. A ingratidão, as pessoas egocêntricas, o eu deles, vai ter muita gente assim. Mas eu e você devemos fazer para Deus. É o serviço cristão. A igreja é um lugar de serviço. Entenderam? E aqui diz assim, nem todos os crentes têm atribuições vocacionais ou ministeriais. Todavia, como enxertados à videira por Cristo, temos o compromisso e a responsabilidade em cumprir fielmente a tarefa que Ele deu a nós, como membros do corpo de Cristo, servir uns aos outros. Não tem dom de cantar, não tem isso, não tem problema, mas servir uns aos outros. Devemos orar com sinceridade, pedindo ao Senhor que Ele nos dê um coração de servo, coração puro, quebrantado, prontos a obedecer, que sejamos capazes de responder a cada oportunidade que Ele coloca diante de nós. Essa é a lição de hoje, e ele diz assim, para concluir, devemos perseverar na palavra de Deus, na comunhão e no partir do pão, atendendo às necessidades dos crentes. Precisamos demonstrar amor ao próximo com ações que contribuam para o seu crescimento espiritual. Lembra lá 1 Coríntios capítulo 13, dá uma lida lá. Orar uns pelos outros, a demonstrar uns aos outros, contribuir para que haja união entre nós, ajudar com suas necessidades espirituais e materiais, sempre que necessário. Estarmos prontos a doar o tempo, talentos e energia, servindo uns aos outros no corpo de Cristo. Então, pessoal, essa é a lição juvenis. Na próxima aula a gente vai estar falando mais um pouquinho, falando o nome do pessoal que fez a final. Eu agradeço, a Vanessa começou lá a gravar, agora o Matheus Felipe que está aqui. Agradeço a cada um de vocês que tem assistido o canal Juninho Espírito Santo Dependência de Cristo. Lembrando que a nossa lição de jovens, nós também estaremos gravando mais à noite hoje, e não sei que horas vamos postar. E agradeço você, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha te abençoar cada vez mais. A paz do Senhor.